Ok, pessoal, então nós acabamos de ver na parte 2, para a seção D e para a seção π, a tabela aí com o fator de propagação e com as impedâncias imagens e tal. Agora vamos analisar, né, como construir com essas seções aí, filtro passa-baixas, e depois a gente vai comentar rapidamente de um filtro passa-alto. Então a seção T ilustrada, na figura abaixo aqui, tem um comportamento passa-baixas devido ao capacitor em paralelo e as indutâncias em série, né? Então quais seriam as impedâncias capacitivas e indutivas quando a frequência angular aumenta? Então a gente pode ver isso para esse cara aqui se a gente analisar justamente isso, tá? Vamos supor aqui que a gente está considerando uma frequência angular ômega tendendo a zero, né? Como é que vai ficar, ou vão ficar, né, as impedâncias indutivas e capacitivas, né? A impedância indutiva, né, na verdade é J ômega L. Se ômega tende a zero, isso aqui tende a zero. Tá? Então, o que vai acontecer? Isso aqui tende a ser um curto-circuito, né, para frequências baixas. E a impedância capacitiva, a gente sabe que é 1 sobre J ômega C, não é isso? Isso aqui, para ômega tendendo a zero, vai ser infinito, que é um aberto. Então, é como se você tivesse aqui esse fio interrompido, né? Tá? Então dá para ver que nesse caso você teria um curto aqui e aqui, e esse fio conectando esse ponto a esse ponto ficaria, né, em aberto. Então, portanto, se você tiver um sinal entrando, é como se isso aqui fosse uma linha de transmissão que deixasse esse sinal passar direto, né? Porque o fio aqui vai estar completamente em curto e esse fio vai estar desconectado desse aqui de baixo. Agora, por outro lado, a gente pode analisar, então baixas frequências passam, tá? Passa baixa, né? Agora pode analisar no outro extremo, o que acontece para a frequência angular, né? 2πf igual, tendendo ao infinito, né? Nesse caso aqui, a gente teria as mesmas impedâncias, lógico, né? J ômega L, mas vai tender a infinito, porque ômega tende a infinito, tá? Então, vamos lá, né? Já de cara a gente vê que você não vai ter aqui um curto, né? Mas você vai ter um aberto. Esse fio vai estar interrompido e esse fio vai estar interrompido. Então você já vê que o sinal não passa, né? Se o condutor de cima está interrompido, tá? Tudo bem, a gente pode até fazer aqui, né? Impedância capacitiva 1 sobre J ômega C vai tender, conforme ômega tende a infinito, a zero. Isso aqui vai tender a ser um curto, mas não tem problema porque esse fio está interrompido aqui, né? Então o sinal não vai passar, tá? Para frequência, então resumindo, para frequências altas, né, não deixa passar o sinal, para frequências baixas deixa passar. Lógico, vai ter uma frequência de corte, né, a partir da qual o sinal passa muito pouco sinal e acima da qual passa bastante sinal, tá? Então façam vocês mesmos, né? O exercício de pensamento, né, do que aconteceria com frequências baixas e altas para essa outra seção, mas você vai chegar à mesma conclusão, tá? Você tem capacitor em paralelo e indutor em série, vai ser passa-baixas também o comportamento. O mesmo acontece com a seção π. Ok. Então, dito isso, o método dos parâmetros de imagem permite projetar filtro passa-baixas com essas seções, T e π. As partes 1 e 2, nós vimos como calcular as impedâncias de imagens, lá, dados os parâmetros ABCD, e além disso, na tabela já está calculada e mostrada, né, para a seção T e para a seção π, a impedância imagem, tá? Então, no caso, para a seção T, a impedância imagem é isso aqui, raiz de Z1 vezes Z2 multiplicada por raiz de 1 mais Z1 sobre 4Z2. Bom, o que a gente pode fazer aqui é pegar a impedância capacitiva, né? 1 sobre J ômega C, tá? Que seria o Z2 aqui, né? Vamos ver na tabela lá, né? Só para Z2 é a que está em paralelo aqui, né? Então, é o capacitor, tá certo? Z2 é 1 sobre J ômega C, e aqui você tem, né, Z1 igual a J ômega L. Aqui você tem, né, L sobre 2 de cada lado, mas o Z1 é J ômega L, tudo bem? Só para deixar bem claro aqui, né? Z1 é J ômega L, e aqui você tem metade da indutância de cada lado, é isso aí. Então, vamos substituir, né, nessa expressão e calcular. Nós temos dois termos aqui, né? Vamos fazer por partes. Raiz de Z1 vezes Z2, vamos primeiro calcular Z1 vezes Z2. Z1 vezes Z2 vai ser, né, 1 sobre
J-ômega-C, na verdade esse cara é o Z2, tá? Mas tanto faz, a ordem aqui, vezes Z1, né? J-ômega-L. Tá? Botei Z2 primeiro e Z1 segundo, não tem problema. O que vai acontecer aqui, né? Vai cortar J-ômega, J-ômega e você vai ter L sobre C. Tá? Então isso dá origem a esse termo aqui dentro da raiz. A segunda parte, o que a gente tem que calcular, vamos colocar de outra cor até aqui, seria esse termo aqui, Z1 sobre 4Z2. Como é que ficaria isso? Eu vou colocar aqui, tá? Então, a gente quer calcular Z1 sobre 4Z2. Z1, aqui importa, né? É J-ômega-L, tá? Então, isso aqui vai dar J-ômega-L sobre 4 sobre J-ômega-C, né? Então, vou botar o 4 aqui. E você vai ter aqui J-ômega, né? Vou só colocar aqui ao quadrado, J-ômega e C. J ao quadrado vai dar menos 1. Então, portanto, isso aqui vai dar menos ômega ao quadrado LC sobre 4. Tá? O ômega estava aqui, né? E é o que está aqui, tá claro? Né? Ômega ao quadrado LC sobre 4. Agora a gente pode definir alguns parâmetros, né? Por exemplo, a frequência de corte, a frequência angular de corte, ômega-C, vai ser 2 sobre raiz de LC. Né? A gente vai ver que de fato isso aqui vai ser a frequência de corte mesmo. Né? Se você tem um filtro com comportamento passa-baixas, né? Transmitância igual a 1 aqui para certas frequências e vai cair a 0 para frequências mais altas. Esse ômega-C vai ser justamente a frequência de corte, a gente vai definir formalmente mais para frente, né? 2 sobre raiz de LC. Olhando, né, para a expressão, para a impedância imagem que eu copiei aqui, na seção T, você identifica que esse termo aqui, tá, LC sobre 4, se ômega-C é isso daqui, ele é o quê? 1 sobre ômega-C ao quadrado. Né? Toma o inverso disso aqui, vai dar raiz de LC sobre 2 eleva ao quadrado da LC sobre 4. Então isso aqui é 1 sobre ômega-C ao quadrado. Além disso, a gente pode definir, então essa é a frequência de corte, né? Mas nós podemos definir a impedância característica nominal. Tá? R0, que vai ser a impedância característica enxergada na entrada e na saída do filtro, né? Para baixas frequências, justamente na banda passante, que é a região onde interessa do filtro, né? Que ele está deixando passar o sinal. Então vai ser R0 conforme a frequência tender a 0. E definindo R0 como raiz de LC, você vê que isso daqui, de cara, né, é R0. Tá? Além disso, isso aqui vai ser uma constante, então a gente vai chamar ele da constante K. Tá? Isso aqui vai ter uma relação com o nome do filtro aqui que a gente vai projetar, né? Seção K constante, então esse cara é constante. Tá? Ele vai ser uma constante, né? A indutância e a capacitância do circuito são constantes, portanto, substituindo essas duas coisas na expressão para Z e de T, a gente vai ter essa nova expressão aqui, onde a impedância característica nominal e a frequência de corte já estão substituídas. Tá? Então, uma expressão mais simples para a impedância imagem da seção T. Então, como a gente falou, né, para ômega igual a 0, a gente vê aqui, né, que você vai ter? Esse segundo termo todo dentro da raiz vai se tornar 0, e daí a impedância imagem vai ser R0. Tá? Para frequência, né, frequência nula seria DC, né? Mas conforme a frequência se torna cada vez mais baixa, né, o valor da impedância imagem vai se aproximando cada vez mais de R0. Tá? Para frequências muito baixas ele é R0 praticamente. Daí convém a gente já citar algo, né? Se isso aí vai ser impedância de entrada e de saída, né? Porque o filtro é simétrico. Do filtro, você vê que ele vai ser R0. Imagina que você projeta ele para ter um valor R0, vamos dizer 50 ohms. Né? Esse R0 aí dá 50 ohms. Para casar com os outros componentes do circuito que você vai colocar esse filtro dentro, né, desse circuito. Ele vai ser R0 para frequências muito baixas, né, tendendo a DZ, tendendo a 0 Hz, né, ou 0 radianos por segundo, tal, no caso da frequência angular. Mas conforme a frequência aumenta, esse valor vai divergir de R0. Então o filtro não vai estar casado, por exemplo, perfeitamente casado em toda a banda passante, né, que essa banda para frequências baixas aqui, no caso do filtro passa baixas, né?
Conforme você vai aumentando a frequência, caminhando nessa direção da esquerda para a direita, o valor de R0, o valor da impedância de entrada e saída vai divergir de R0. Então uma desvantagem, né, que você não tem perfeito casamento de impedância para todas as frequências aqui da banda passante, no caso desse filtro passa-baixas. Ok, agora a gente pode calcular o fator de propagação, né, da tabela, né, só copiado e colado. Fator de propagação para a rede T é esse que está aqui, tá? Então, 1 mais Z1 sobre 2Z2 mais raiz de Z1 sobre Z2 mais, né, dentro da raiz, Z1 quadrado sobre 4Z2 ao quadrado. Nós vimos que a impedância indutiva, né, J⍵L, a gente sabe, e a capacitiva, que é o Z2, é 1 sobre J⍵C. Então a gente pode calcular aqui, né, a gente já fez algo parecido, mas vamos fazer novamente. Z1 sobre Z2 vai dar o quê, né? Z1 sobre Z2 vai dar J⍵L sobre 1 sobre J⍵C, que vai ser igual, né, J⍵ ao quadrado, jogando isso aqui para cima, vezes LC. É isso? Ao quadrado, esqueci aqui. Que vai dar menos 1, menos, né, ômega ao quadrado LC. Ok, então a gente pode substituir onde tem Z1 sobre Z2 aqui, né, ômega ao quadrado vezes LC. Tá? E aí, né, você vê, como vimos, a impedância tal e tal, e daí o fator de propagação vai resultar nisso daqui. Tudo bem? Né? O segundo termo dele vai ser isso aqui. Então, você vai ter, né, ômega ao quadrado vezes LC sobre 2. Tá? Onde aparece aqui mais? Né? Aqui aparece Z1 sobre Z2. De novo, menos ômega ao quadrado LC. E aqui dentro aparece isso ao quadrado. Z1 sobre Z2 ao quadrado. Então, o equivalente é você pegar isso aqui, tudo, e elevar ao quadrado. Né? Deixa eu apagar para a igualdade continuar valendo, né? Mas vamos elevar ao quadrado, menos some, você vai ter ômega à quarta, L ao quadrado, C quadrado. Tá? É o que está aqui. Então, só que está separado, né? Ômega ao quadrado vezes ômega ao quadrado é ômega à quarta, tudo bem? L ao quadrado, C quadrado, 4 já estava lá na expressão para o fator de propagação. A gente pode simplificar isso ainda mais, né? Fazendo isso daqui. Esse termo permanece igual, né? 1 menos esse mesmo termo aqui, mais a raiz disso tudo que está aqui. O que foi feito aqui, né? Colocar o 4 ômega ao quadrado em evidência. Então, nesse primeiro termo aqui, se você tira o ômega ao quadrado, né, só resta o menos LC, que é o que está aqui dentro. Só que você quer tirar um 4 ômega ao quadrado, você multiplicou por 4, tem que dividir por 4, por isso que aparece esse 4 aqui embaixo. Beleza. Com relação ao segundo termo, ele era isso daqui. Você quer tirar um ômega ao quadrado e um 4 multiplicando. Então vai ter que multiplicar por 4 embaixo, por isso que aparece esse 16. E vai restar aqui dentro o outro ômega ao quadrado, porque tem dois. Um você tirou para fora do parênteses, colocou em evidência, sobrou o outro. L ao quadrado, C quadrado permanece lá. Então, beleza. É só manipulação algébrica até aqui. Manipulando um pouco mais e, na verdade, deixando em função da frequência de corte ômega C. Qual que era a frequência de corte ômega C? 2 sobre raiz de LC. Né? Então, ômega C igual 2 sobre raiz de LC. Portanto, ômega C ao quadrado vai ser 4 sobre LC e tal. Você vai ver que esse termo aqui, vamos pegar ele aqui que é melhor. Esse termo aqui, né, LC sobre 2, ele é 2 sobre ômega C ao quadrado. Então, substituído aqui por 2 sobre ômega C ao quadrado. Tá? 2 sobre ômega C ao quadrado. Então, foi substituído esse termo. 4 ômega permanece lá. LC sobre 4, né, vai ser 1 sobre ômega C ao quadrado. Então você vai ter menos que já estava lá aqui, né? 1 sobre ômega C ao quadrado. E aqui você tem ômega ao quadrado vezes L ao quadrado, C quadrado sobre 16. Isso aqui, né, é 1 sobre ômega C à quarta. Né? Eleva isso aqui à quarta e toma o inverso que você vai ver. Então, por isso que aparece esse cara daqui. Tudo bem? Aqui já estava ômega C, né? Então, beleza. Então a gente tem essa expressão aqui, né, simplificando, só em função de ômega, ômega C e tal.
para o fator de propagação, né, E elevado a gama. Daí, pessoal, só para a gente conseguir manipular um pouquinho mais, a expressão foi copiada aqui, né? Essa frase e essa expressão são as mesmas do slide anterior, tá? Então, tirando o termo ao quadrado de dentro da raiz, qual termo ao quadrado? A gente pode tirar isso aqui, né? Porque 4 é 2 ao quadrado, você tem ômega sobre ômega c ao quadrado também. Isso aqui, tirando da raiz, vai ficar 4, raiz de 4 é 2, né? Vezes ômega sobre ômega c. Você tem, por fim, essa expressão aqui, tá? Então, vamos guardar ela para fator de propagação, tudo bem? Na forma mais simplificada possível, né? E daí, dentro da raiz, você tem esse termo aqui que é interessante deixar dessa forma, né? Ômega ao quadrado sobre ômega c ao quadrado menos 1, né? Você pode ver aqui, dependendo, se ômega estiver acima da frequência de corte, esse termo vai ser maior que 1, e você aqui dentro vai ter um termo positivo, né? A raiz de um termo positivo vai dar algo real. Por outro lado, se ômega for menor do que ômega c, você vai ter um termo menor que 1 aqui, né? Esse primeiro termo dentro da raiz, que se você fizer menos 1 vai dar um termo negativo, e daí isso aqui vai dar algo imaginário, tá? Então, é isso, tá? Essa expressão aqui, vamos guardar essa última expressão aqui para fator de propagação.